Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu queria abordar um dos temas que, logo que a gente entra nesse mundo de investimento, de buscar a independência financeira, uma das primeiras perguntas que a gente faz é: tá, beleza, eu entendi esse negócio aí de que eu tenho que gastar menos do que eu ganho e que vai sobrar e que eu vou investir e isso vai me dar uma renda e eu vou poder viver dessa renda lá no futuro. Mas quanto que eu tenho que ter para poder viver de renda e trabalhar só se eu quiser? Para responder a pergunta do quanto eu preciso, quanto que eu tenho que acumular, qual que tem que ser o meu patrimônio para eu fazer isso aqui ser possível, eu preciso saber o quanto você precisa mensalmente para viver. Porque essa conta vai mudar dependendo de quanto for esse valor aqui. E aí a gente vai supor que tem uma família que precisa, tem um casal ali, e eles vão lá, façam um levantamento, e eles dizem assim: olha, com 20 mil reais por mês, a gente tá feliz. Dá para ter a vida dos nossos sonhos. A gente consegue ter uma vida boa. Quanto que eu tenho que ter de patrimônio para ter esses 20 mil reais aí por mês? Bom, 20 mil reais por mês significa, em um ano, 240 mil reais. 240 mil reais. Então, sabemos quanto que esse casal precisa por ano. E aí, para chegar no quanto a gente precisa, a gente vai aplicar uma regra, que é a regra dos 4%. Isso é um aproximado, pode variar e varia conforme vai mudando a nossa taxa de juros, conforme vai mudando a inflação. Mas a gente tem essa regra para simplificar e nos dar um norte de onde é que a gente tem que chegar. O que a gente faz? A gente pega esses 240 mil e divide por 4%. Se você fizer aí, você vai ver que isso daqui vai dar 6 milhões de reais. E simples assim, você passa a saber onde é que você tem que chegar para ter 20 mil por mês. Beleza? Simples assim. Esse é o valor norte que você precisa buscar. Mas aí muita gente pode estar se questionando, por que 4%? Porque eu pesquisei que hoje, no dia de hoje, que a gente está falando aqui em janeiro de 2026, a Selic está 15%, e depois do imposto de renda a gente consegue 13 e alguma coisa por cento, então, na verdade, a gente consegue 1%. A gente consegue 1%. Por que você está falando que a gente tem que pensar só em 4%? Então, eu só não entendi porque se eu consigo 1% ao mês, 1% ao mês, por que a gente está falando em 4? Ora, porque se eu fui lá e consegui juntar 1%, consegui juntar 6 milhões, e eu vou conseguir 1% ao mês, então, na verdade, aqui, por esse cálculo, eu conseguiria 60 mil por mês, e não 20. Tem alguma coisa que não está batendo. Pois é, a gente está num momento do ciclo de juros de alta, né? Nossos juros estão altos. Isso aqui é cíclico. Isso aqui é cíclico. Não vai ser sempre assim. Ele vai ter momentos que ele vai estar em alta, momentos que ele vai estar em baixa, momentos que ele vai estar em alta, e assim com o passar do tempo. Então, a gente não pode contar que a gente vai ter esse cenário para sempre, o tempo todo. A gente não pode contar com esse 1% ao mês para sempre. Isso aqui não vai durar para sempre. Isso aqui vai ter momentos que vai estar baixo, vai ter momentos que vai estar alto, e isso vai variar ao longo da nossa vida. Além disso, mesmo que você pode pensar assim, então, mas enquanto eu estiver alto, eu uso 60. Aí depois que baixar, eu baixo também ali o que eu vou poder usar por mês. Se você fizer isso, se você começar a usar todo o rendimento que ele te dá, por exemplo, que esse casal ali se esforçou, chegou no momento da vida de descansar, eles juntos conquistaram 6 milhões. E eles decidem que eles vão usar o 1%. Se esse casal fizer isso, ele começa a perder poder de compra. Porque a gente tem uma coisa que quem vive no Brasil sabe, que é a inflação.
que em termos bem simples é o aumento geral dos preços. As coisas com o tempo ficam mais caras. E a gente com isso perde poder de compra. O nosso poder de compra, ele diminui. Eu explico. 20 mil hoje dá para ter uma vida tranquila. 20 mil daqui a 50 anos já vai ser uma vida com um padrão de vida, um padrão de gastos menor. Você não vai comprar as mesmas coisas que você compra com 20 mil hoje, daqui a 50 anos. Para ficar mais fácil, vamos olhar para o passado, então, para entender. Em 2013, a gente conseguia comprar um Gol, um carro popular, 20.600. Pesquisei aqui. Vi ali que em 2013, 20.600, um carro popular. Agora a gente entrou em 2026, mas vou me basear nos preços do final ali de 2025. A gente conseguia comprar, pegando um carro popular, eu peguei o Fiat Mobi por 80 mil reais. Você entende que o que você comprava, o que você precisava em 2013 para comprar um carro popular, já hoje você não consegue comprar mais? Isso é porque a gente perde poder de compra. Com a inflação, a gente vai perdendo poder de compra. Então, com o mesmo volume que você tinha há anos atrás, você não consegue comprar a mesma coisa. Aqui você precisa de 4 vezes mais esse valor para comprar a mesma coisa, que no caso é um carro popular. Então, por que os 4%? Porque a gente vai ser conservador. Tanto na taxa de juros, que não vai ser sempre 15%, tanto levando em conta a inflação, que ficaria entre 4% e 5%. Então, a gente vai pensar numa taxa de juros por volta dos seus 10% e ali uma inflação entre 4% e 5%, que pode ser até mais. E aí a gente chega na regra dos 4%. 4%, daí você pega o valor que você precisa por ano, divide por 4%, e aí é o valor que você tem para render o valor que você precisa, que você definiu que era 20 mil, sem perder o poder de compra. Usando 240 mil, você não perde poder de compra. Não perde poder de compra. Com 20 mil por mês, você mantém o seu poder de compra. Se você usar 60 mil, você começa a mexer no principal. No principal. O que vai levar com que você, com o tempo, perca o poder de compra. A gente tem que pensar que a gente tem o montante principal, que é os meus 6 milhões. E eu não posso, em hipótese nenhuma, dilapidar esse valor aqui. Esse valor aqui vai ter que ser sempre crescer. E ele vai crescer porque ele vai me render 60 mil e eu vou usar 20, então ele vai crescer 40 por mês para compensar os efeitos da inflação. E dessa maneira eu não perco o poder de compra. Essa é a regra. Então agora você já sabe. Tá, mas eu não preciso de 20, eu preciso de 5 mil por mês. Você vai fazer o mesmo cálculo. Eu preciso de 5 vezes 12. Eu preciso de 60 mil. Divide por 0,4%, por 4%. Aí você vai saber quanto que você precisa acumular, qual é o seu montante principal para viver de renda e ter ali os 5 mil caindo todo mês na sua conta. Pessoal, é uma regra simples, mas que nos dá um belo norte. Eu não estou dizendo que é exato, vai mudar, porque a taxa de juros muda, a inflação muda, mas assim, é o norte. Você sabe mais ou menos para onde se direcionar. E aí responde o questionamento que a gente tanto se faz. Ok, quero viver de renda, mas para o valor que eu quero, quanto eu preciso. É essa regrinha que eu uso, ela é simples, mas ela nos dá o norte e facilita muito a nossa vida. Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou do vídeo, se ele acrescentou alguma coisa, considere se inscrever. Obrigada a quem assistiu até agora e até a próxima.